Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto. As famílias participantes da comunidade, as pessoas amigas que nos visitam também, sejam bem-vindos. Estou vendo aí o pessoal de Rio Negro também. Sejam bem-vindos também aqui entre nós. E quero saudá-los com a palavra bíblica, saudar aqueles que participam no culto presencial aqui na Igreja Luterana de Mafra, também pessoas que acompanham depois a gravação no canal YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra, com a palavra bíblica, onde o próprio Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 6, João 6,35, declarou-lhes Jesus, dizendo: em verdade vos digo, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida. Quem nele crer, quem vai a ele, jamais terá fome espiritual. Quem nele crer, jamais terá sede, também sede espiritual, sede de salvação. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo que Deus nos conduza com seu Espírito Santo em cada momento da nossa celebração deste culto, no louvor, nas orações, nas leituras bíblicas, na experiência da comunhão com Deus, com nossos irmãos e irmãs que estão aqui neste culto. Que assim seja. Amém. O missionário Adilson vai nos conduzir nos cânticos deste culto. Primeiro hino 18, lembrando que o nosso encontro é abençoado com a presença de Deus. Uma boa noite a todos. Cantemos, louvemos ao Senhor. Boa noite. Os avisos são os seguintes: oferta russa hoje é sinodal. Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, OASE. Quarta-feira não haverá OASE. Sexta-feira, estudo bíblico às 19h30. Próximo culto, sábado, dia 11, às 19h. Seriam esses os avisos. Eu sou... Obrigado. Uma boa noite a todos. Temos um recadinho do culto infantil. Hoje a história do culto infantil fala que as crianças devem fazer uma boa ação. Então, como não deu para a gente avisar todos hoje, nós vamos deixar para sábado que vem, né? Então a gente pensou assim, como a comunidade já está fazendo a campanha do quilo e estamos doando colar dos idosos, nós vamos fazer isso com as crianças também. Então, no lugar das crianças trazer, né, a ofertinha sábado que vem, a gente pede que eles tragam alimentos não perecíveis, né?
E eles vão levar lá para a sala e a gente vai arrumar um balaio, alguma coisa, eles vão colocar lá e depois a gente vai mandar lá para o lar. Beleza? Em nome do culto infantil, muito obrigada. Ok. Teremos culto com um batizado no próximo sábado. As crianças podem chegar à frente aqui, vamos ter um momento de oração e de envio das crianças para participarem lá na sala do culto infantil. Pode chegar à frente, professoras, crianças também, colaboradoras, também mães que têm crianças bem pequenas, podem trazer junto a criança. Isso. Vamos agradecer a Deus pela vida, a presença das crianças, pela oportunidade que elas têm de aprender um pouco mais da palavra de Deus para a vida delas também. Oremos. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, a tua proteção e bênção na vida de cada uma das nossas crianças, Senhor. Te louvamos pelo amor, pela proteção que tens dado a elas. Também queríamos pedir, ó Deus, que tu as abençoe também no aprendizado do Evangelho, que possam compreender a mensagem do teu amor, Jesus, e da tua presença na vida de cada uma delas. Assim pedimos a tua bênção para o encontro das crianças nesta noite, também para o nosso encontro de culto aqui, quando nos reunimos em teu nome, Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos e pedimos o renovar da tua bênção para todos nós. Amém. Amém. Podem acompanhar as professoras, então, turminha aí do culto infantil. Quando nos reunimos em culto, nos reunimos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Deus, para celebrar culto de adoração, louvor e busca da palavra de Deus. Lembrando a importância do nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, convido para cantarmos o hino 173, nome sobre todo o nome, 173. A palavra de Deus nos lembra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos como filhos e filhas de Deus que glorificam a Deus através da sua vida, através do seu testemunho de fé, de esperança e de amor. Também a palavra de Deus nos lembra que o pecado entrou no coração do ser humano e que Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar de todo o pecado, que nos afasta de Deus, que também rompe a comunhão nossa de uns para com os outros.
Por isso convido para cantarmos um hino de confissão de pecado, um cântico de confissão de pecados, que é o número 36. Se sofrimento te causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o teu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu ir, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Convido agora para o momento das leituras bíblicas. Quem puder ficar de pé, convido para ficarmos de pé. Peço a vir à frente as pessoas que estarão compartilhando as leituras. Primeira leitura lá do livro de Êxodo capítulo 16, versículo 1 até o 12. Êxodo 16, 1 a 12. Em seguida, depois anuncio a leitura do Evangelho. 1 a 12. Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 12. Passo a ler. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele.
As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão, diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações de vocês. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés, eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Até aqui. Ok, obrigado. E a leitura do Evangelho, encontramos no Evangelho de João capítulo 6, versículo 29 e seguintes. João 6, 29 e seguintes. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu o ressuscitarei. Ok, obrigado. Bem-aventurado toda aquela que crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o pão vivo que desceu do céu da parte de Deus para nos trazer perdão e salvação, aqui e agora, nesta vida, mas também participação no reino de Deus no futuro. Que assim seja. Amém. Comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos o próximo cântico. Antes do ensino da palavra, antes da pregação da palavra, convido para cantarmos o hino 150. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E
Nós temos como tema deste culto, também porque é culto com Santa Ceia, a celebração da Eucaristia. O tema deste culto e da pregação de hoje é o tema o pão. Você tem comido, se alimentado do pão da salvação? Quem de nós hoje comeu pão? Levanta a mão aí, quem hoje comeu pão? De manhã ou de tarde, ou no meio da tarde, em algum momento comeu pão. O pão é o alimento mais conhecido da humanidade, isso já há milhares de anos. E eu lembro quando a gente era criança, e a mãe mandava aí lá chama padaria, né? Mais padaria do que panificadora. Lá na padaria comprar pão. É uma casa, né? Com 6 irmãos, mas o pai e a mãe a gente ia lá comprar pão. E chegando lá só tinha uma pergunta: você quer pão francês ou pão d'água? Nada mais do que isso. Hoje, quando você vai no supermercado, vai lá naquele canto da panificadora, quantos tipos de pães tem naquele canto lá da panificadora? Eu vou só citar alguns. Quem sabe o mais conhecido de todos é esse tipo de pão, né? Pão francês. Mas tem outros pães. Cada vez mais gente também está optando pelo pão integral. Muitos preferem o pão integral, que é mais saudável, tem mais nutrientes, isso e aquilo. E cada vez mais gente também vai optando pelo pão integral. Mas lá também tem outros tipos de pães. Tem também quem goste desse tipo de pão. Que pão é esse aqui? Pãozinho de queijo. Bom pãozinho de queijo, né? Ainda mais parece que no inverno, café bem quentinho, coisa boa. Mas olhando as variantes de pães que tem no supermercado, a gente percebe ali na prateleira, tem pão integral com linhaça, sem linhaça, pão integral com aquilo, sem aquilo. Tem pão sem glúten, como é que chama? Glúten, pão sem glúten. É pão sem isso, sem aquilo. É pão de batata, é pão de milho, é pão não sei das quantas, cada vez mais. Pão 10 grãos, 12 grãos, inclusive vai ter 25 grãos. Então hoje é uma variedade de opções de pão, mas todos eles, em essência, é o alimento chamado pão. E muitas vezes na Bíblia é citado o alimento pão. E já na primeira leitura de Êxodo, no capítulo 16, lá nos é relatado que o povo de Deus, caminhando pelo deserto, sentia fome e pediu que Moisés providenciasse então alimento para eles. Com muita reclamação, muita murmuração, até jogando já umas fake news, né, no meio do povo, né, que no Egito eles se serviam de panelas de carne. Um exagero completo, não tinham panelas de carne lá eles eram tratados como escravos, comiam os restos que lhes era dado lá pelo governo, pelos militares do Egito. Mas o povo é sempre de murmurar. Quem sabe ainda tem gente que murmura e vai lá ver 8 tipos de pães e diz: olha, não tem exatamente aquele pão que eu gostaria que tivesse. Assim é o ser humano. Mas percebam vocês que Deus providenciou o pão, enviando pela manhã um tipo de farinha que o pessoal recolhia, o chamado maná, e daquele maná então transformava em pão. Mas eles também queriam carne. Aí Deus mandou então milhares de pássaros. Como é que é o nome daqueles pássaros lá? Codornizes. E eles recolhiam então para fazer o seu churrasquinho, o seu espetinho. E assim o povo tinha pão e tinha carne, que Deus mandava a cada manhã, a cada tarde, para eles poderem preparar a sua refeição. E agora chega Jesus e pega esse mesmo tema do pão e da carne, e Jesus vai dar um sentido muito mais amplo. O que é receber o pão de Deus, o que é receber a carne que vem de Deus. Já dentro das famílias judaicas havia o costume de, quando a família se reunia para uma refeição, uma ceia, um jantar da família,
Muitas vezes o chefe da família pegava e compartilhava daquele pão, rendia graças, gratidão a Deus, e cada um então recebia então um pedaço daquele pão e ia distribuindo entre todos ao redor da mesa, partilhavam o pão, faziam a sua refeição, e no final da refeição então, de novo, o líder da casa, da família ou da tribo, pegava o cálice de vinho, rendia graças a Deus, gratidão a Deus e partilhava do cálice, cada um então bebia o vinho. Então no início da refeição havia uma ação de graças e no final da refeição outra oração de graças. Isso era costume já há muitos anos entre as famílias judaicas. Pois bem, agora Jesus está reunido com seus discípulos. E Jesus vai fazer esse mesmo gesto, esse mesmo ritual de celebração, reunido lá com os 12 chamados apóstolos. Jesus vai partir o pão, como eles já estavam acostumados de ver partir o pão, e vai entregar agora, mas com outras palavras. Jesus vai dizer: tomai e comei, isto é o meu corpo. Totalmente diferente do que eles tinham aprendido e visto até hoje, até aquele momento da instituição da ceia de Jesus. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, diz o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, naquela noite em que foi traído, 1 Coríntios 11, 23, o Senhor Jesus, naquela noite em que foi traído, e tendo dado graças, partiu o pão, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Nos evangelhos está a mesma celebração, as mesmas palavras de Jesus, onde Jesus, reunido com os apóstolos, com os discípulos, vai partir o pão e dizer: isto é o meu corpo que é dado para o perdão dos vossos pecados, isto é o meu sangue que é derramado para o perdão dos vossos pecados, fazei isto em memória de mim. Portanto, o apóstolo Paulo repete o que ele recebeu também, dos apóstolos, como mensagem, como aquele rito de refeição, agora reinterpretado a partir do corpo e do sangue de Cristo dado na cruz, para perdão e salvação. E com isso nós, cada vez que celebramos a Santa Ceia, nós somos chamados a lembrar que justamente esta simbologia do pão usada na ceia do Senhor passa a ser uma simbologia muito mais abrangente e muito mais espiritual do que simplesmente comer um pão ou tomar um copo de vinho. Jesus se apresenta aqui agora atualizando esta mensagem do maná do deserto, com o qual Deus alimentou o seu povo. Agora Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne terá participação no reino de Deus. Quem beber do meu sangue vai experimentar a vida eterna, a salvação. Portanto, Jesus se apresenta com o eu sou. Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o enviado pelo próprio Deus para ser o pão da nossa vida, o pão espiritual da nossa existência. Nós sabemos que o pão é necessário como alimento. Inclusive na oração do Pai Nosso, uma das frases das petições é a frase que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. O pão de cada dia nos dá hoje. O maná de cada dia era só para aquele dia. E se eles guardassem ou escondessem o maná, ele azedava para o dia seguinte, não dava para aproveitar.
O que diz Martim Lutero sobre esta frase da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Martim Lutero explica esta frase, e nós ensinamos para os alunos, do ensino confirmatório, sobre a explicação de cada frase do Pai Nosso. Aqui na página 14 do Catecismo Menor, Martim Lutero explica: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diz ele: Deus dá o pão de cada dia, também sem o nosso pedido, a todas as pessoas, inclusive as pessoas más. Mas pedimos nesta oração que Deus nos faça reconhecer isto e receber com gratidão o pão nosso de cada dia. Mas o que significa pedir o pão de cada dia? Diz ele, significa pedir tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida, como por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, trabalho, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes a estas. Vocês percebem quanta coisa está dentro aqui desta frase? Quando nós oramos, Deus nos deu o pão de cada dia, nos deu o sustento de cada dia, nos dê tudo aquilo que precisamos para viver com dignidade. Esta é a explicação do nosso reformador Martim Lutero. Isso aponta que pedir o pão nosso de cada dia é muito mais abrangente do que apenas pedir o pão que é feito em casa, o pão que é comprado na panificadora ou no supermercado. Portanto, o pão é um alimento necessário para o dia a dia, é um alimento simples e nutritivo, é uma comida que precisamos diariamente. Pão para ser partilhado também com nossa família, com nossos amigos, com pessoas que estão à nossa mesa. Pão para consumo não só nosso, mas pão para ser compartilhado também com os necessitados. Então, quando nós continuamos fazendo esse tipo de campanha, do alimento, do quilo, para entregar para famílias necessitadas, para famílias que estão em situação de doença, para famílias que estão em situação de desemprego, é porque nós temos também a missão, o compromisso de compartilhar do nosso pão com aqueles que não têm pão suficiente para viver com dignidade, com saúde. Existe o pão natural, que é esse que nós consumimos todo dia, o pão alimento, o pão almoço, o pão café, o pão janta, o pão sustento de cada dia. Mas também tem o pão antinatural ou artificial, que é o pão gerado pelos desejos humanos. Que tipo de pão é este? É o pão ilusão. Pessoas que vão buscar a sua alegria de vida nas drogas, no pão drogas, nos seus delírios, nos seus desejos malignos, ou mesmo nos seus vícios, na pornografia, na sexualidade comprada, manipulada, nas pessoas que nunca estão satisfeitas, vão buscar o seu vazio existencial no consumismo, enfim, naquilo que não dá sentido para a vida e que não preenche o coração. Portanto, tem muitos desejos que na verdade são ilusórios, onde as pessoas tentam preencher o seu coração com esse tipo de desejo artificial. Mas também tem o pão sobrenatural, e é sobre este pão que Jesus está falando. Não é o pão que nós produzimos em nossa cozinha, o que o padeiro produz lá na panificadora, na padaria, no mercado. Não, o pão sobrenatural quem traz é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o pão para a nossa fome espiritual. E esse pão nós não podemos produzir. Esse pão é o próprio Deus quem prepara para nós, e Ele preparou o seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo e saciar a nossa fome espiritual, a nossa fome de perdão, de salvação, de superação da nossa culpa, também de sentido de vida, de paz para o nosso coração, de paz para com a nossa história de vida,
de paz para com os nossos erros do passado, de ter paz com a nossa história de vida. Quem sabe no mês que vem a gente possa ter a oportunidade de compartilhar com vocês o tema Perdoa a Ti Mesmo. Porque um dos principais sentimentos que nos incomoda e nos tira a paz é quando nós não perdoamos a nós mesmos. Esse é um capítulo à parte, do tema do perdão. Mas Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão terá a salvação, terá a paz. Quem crer em mim como o pão da vida, como o pão que desce dos céus para a salvação, vai experimentar então esta salvação e esta paz que somente Ele, Jesus Cristo, nos pode conceder. Portanto, quando se fala de ceia do Senhor, quando se fala de Santa Ceia, nós precisamos lembrar que a Santa Ceia nos concede de presente algumas coisas muito importantes. Eu queria repartir com vocês algumas delas aqui, com frases bem simples, bem objetivas, que fazem parte desta reflexão. Até pedir para a Silvia me dar um socorro lá para conseguir digitar desse tamanho aqui, tá? E no horizontal, então, essas frases para ficar num tamanho de letra maior. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, em nosso favor, nós celebramos este pão em memória de Jesus. Em memória de Jesus. É o pão de memória, de lembrança daquilo que Jesus Cristo fez por nós. O próprio Jesus diz: vocês vão partilhar deste pão em memória de mim. Vocês vão partilhar deste vinho em memória de mim, em memória da crucificação de Jesus na cruz. Então, cada vez que nós celebramos a Santa Ceia, numa igreja evangélica ou numa igreja católica, a Eucaristia, nós lembramos que Ele, Jesus Cristo, nos ensinou a celebrar a Santa Ceia em memória dEle, do sacrifício, da salvação que Ele nos traz. Outro princípio importante: quando recebemos a Santa Ceia, a ceia do Senhor, nós estamos recebendo o pão do perdão. Pão do perdão, ou pão de perdão, de absolvição dos nossos pecados. O que diz a palavra do Senhor? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, para nos perdoar de todos os pecados, para nos purificar de toda a injustiça que tenhamos praticado contra Deus ou contra as pessoas. Portanto, recebemos, quando participamos da Santa Ceia, a absolvição, o perdão dos nossos pecados. Também Santa Ceia representa o pão de gratidão. Isso tanto nas famílias judaicas, como nesta celebração agora instituída por Jesus lá com seus apóstolos. Diz que Jesus Cristo, tendo pegado o pão e pronunciado ação de graças a Deus, gratidão a Deus, Ele, Jesus Cristo, partilhou do pão. Então a palavra Eucaristia, ou do grego oikaristia, significa boa oferenda, o bom presente, a boa oferta que Deus nos dá através de seu Filho, que entregou seu corpo e seu sangue, para celebrarmos a Eucaristia, esta ação de graças, esta boa oferenda, esse bom presente de salvação que Deus nos oferece. Também a Santa Ceia nos serve como pão de fortalecimento, pão de saúde, pão de consolo, pão de paz. Também o apóstolo Paulo recomenda que se ore pelas pessoas doentes, que as pessoas doentes também tenham a oportunidade de confessar os seus pecados, que seja feita, pronunciada a palavra de absolvição dos pecados também para os doentes, e a saúde será restaurada. Por isso também a participação na ceia do Senhor, na igreja ou nas casas, quando é levada a Santa Ceia para as pessoas doentes, levado o perdão, a salvação, a saúde, que o sangue de Cristo, o corpo de Cristo nos oferece para nos fortalecer na fé e também na saúde. É o pão da confirmação também, do confirmar, do tornar firme, do renovar a nossa fé.
Portanto, a Santa Ceia também tem uma dimensão de cura, de restauração. Também a Santa Ceia nos lembra da nossa missão, da nossa vocação, da missão que o próprio Jesus nos deu para viver em seu nome, para testemunhar do seu amor, da sua obra salvífica na cruz, da nova vida que Ele, Cristo, nos oferece. Por isso a palavra do Senhor nos diz: nada nos pode separar do amor de Cristo revelado na cruz, nem a vida, nem a morte. Portanto, é bom lembrar da capacitação do chamado, que o Espírito Santo de Deus nos capacita para testemunhar a Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor. Os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na Santa Ceia, na amizade cristã. Sexto princípio: Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, também é pão de comunhão. Partilhar o pão em nome de Deus, partilhar o pão, corpo de Cristo dado em nosso favor, partilhar a Santa Ceia com nossos irmãos e irmãs na fé. Portanto, é um momento de comunhão, comum união com Deus, comum união com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Alguém disse certa vez que o que nos torna irmãos em Cristo não é a simpatia ou antipatia que temos com determinada pessoa que se diz cristã. Também não é a simpatia ou antipatia de pessoas que têm afinidade na mesma confissão de fé, da mesma igreja confessional. O que nos torna irmãos em Cristo não é o mérito meu ou do outro, da outra pessoa. O que nos torna irmãos em Cristo é o sacrifício de Jesus, que deu seu corpo e seu sangue para nos tornar irmãos. Este é o fundamento da nossa comunhão, sangue e corpo de Cristo dado naquela cruz. Também a Santa Ceia é pão de esperança, de antecipação do reino de Deus. O próprio Jesus diz isto, que eles não estarão reunidos juntos, os apóstolos, todos juntos, até que venha o reino de Deus. E também a parábola do reino de Deus, uma delas fala que no reino de Deus haverá uma grande festa de comunhão, um grande churrasco, uma grande festa de comunhão ao redor de Cristo, junto a Deus e junto a todos os irmãos e irmãs na fé que compartilham da mesma fé. Portanto, Santa Ceia é a antecipação da experiência maior de comunhão no reino de Deus. Resumindo tudo isso, o pão que partilhamos na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, é acima de tudo o pão da salvação. O pão da salvação que Cristo nos oferece. E assim, quando nos preparamos para participar na Santa Ceia, lembrando de todos esses princípios importantes, Santa Ceia é realizada em memória de Jesus, é realizada para perdão dos pecados, absolvição, é realizada como expressão de gratidão a Deus, é realizada para fortalecer a nossa fé e a nossa saúde espiritual, emocional, física. A Santa Ceia é reafirmar a nossa vocação, nosso chamado para seguir e servir a Jesus Cristo. A Santa Ceia é a experiência de comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs na fé. A Santa Ceia é anúncio da esperança, da antecipação do reino de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo esta reflexão, nós queremos acentuar João 6,35. Lá em João 6,35, o Senhor Jesus nos convida a recebê-lo na Santa Ceia, a comer do seu corpo, da sua carne, carne de Jesus, e a acolher o seu sangue. Diz lá em João 6,35, Jesus diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Acolher na Santa Ceia o corpo de Cristo, a carne de Cristo, acolher na Santa Ceia o cálice, seja através do vinho, através do suco de uva. Se não acolhemos esta dádiva de salvação, nós não temos comunhão com Cristo. E Jesus conclui dizendo: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Esse capítulo de João 6 tem um ensinamento muito amplo, muito profundo, para várias dimensões do compreender o sacrifício de Cristo na cruz, como ele se apresenta como o pão da vida, pão da salvação, e como nós podemos acolher, receber e nos alimentar deste pão espiritual que Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz, o crucificado, coloca à nossa disposição. Por isso quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que está hoje aqui neste culto, vai estar assistindo depois lá na sua casa, na internet, reflita quão grande amor Jesus, o Filho de Deus, tem por ti e por mim, ao ponto de entregar seu corpo, sua vida, sua carne naquela cruz, ao ponto de entregar o seu sangue para perdão de todos os nossos pecados, para a nossa salvação aqui e agora, para andar em novidade de vida com Cristo, aqui neste mundo, nesse tempo que Deus nos dá aqui neste mundo, mas muito mais do que isso, acolher o corpo e sangue de Cristo para a nossa salvação, é acolher o presente da vida eterna com Deus. Que Deus nos fortaleça nesta fé, nesta humildade, nesta gratidão, pelo presente maravilhoso, presente maior, que é acolher a salvação que o corpo e o sangue de Cristo nos oferece lá na cruz. Vamos celebrar a Santa Ceia hoje, que possamos com humildade chegar aqui diante do altar, acolher com fé o presente maior que Deus tem para nós, a vida nova que nos oferece o seu Filho Jesus, o crucificado, e nos convida à comunhão com Ele. Que assim seja. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. A Tua palavra, Deus, nos lembra que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou a você e a mim, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito naquela cruz, o entregou à morte, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Esse é o único caminho de salvação. Assim que possamos crer e confiar a nossa vida aos Teus cuidados, Senhor, acolher o Teu perdão, Jesus, e fortalecer o nosso coração na prática da misericórdia, no convívio com aqueles que têm nos magoado, nos ofendido, nos ferido com suas atitudes, suas palavras. Que assim possamos, Senhor, a partir do Teu amor e da Tua misericórdia, semear amor e misericórdia junto àqueles que convivem conosco no dia a dia da vida, do trabalho, da família e também da comunidade de fé. Assim oramos. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor. Nos alimente agora na Santa Ceia, possamos acolher o Teu corpo, o Teu sangue, Jesus, para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos, em memória de Ti, Senhor. Amém. Hino antes da Santa Ceia, o missionário Adilson. Salvação e da paz.
Lembramos agora que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Vamos compartilhar o símbolo também da hóstia, o corpo de Cristo dado em nosso favor. Por semelhante modo, depois de haver compartilhado do pão, nosso Senhor Jesus Cristo entregou o cálice, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, celebramos a Eucaristia, a boa oferenda de perdão e salvação que Cristo nos dá. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos convida a chegar na sua presença com humildade, confessando os nossos pecados. Vamos ficar de pé para a nossa oração, nos preparando para a Santa Ceia. Senhor Jesus, Tu nos convida, dizendo: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Assim queremos agora, Senhor, também em pensamento, em oração, entregar diante da Tua cruz, Jesus, os nossos pecados contra Ti, contra pessoas, nossos pecados em palavras de desamor, em pensamentos, atitudes, nas quais faltou a misericórdia. Assim queremos com humildade, Senhor, reconhecer que precisamos do Teu perdão e da Tua salvação. Assim oramos, Jesus, pedindo que Tu nos perdoe, Tu nos salve, nos dê a Tua paz, Senhor, como Tu mesmo prometeste, porque queremos acolher, Senhor, o Teu corpo e Teu sangue, nos alimentar, Senhor, do Teu pão, o pão da salvação, para que possamos andar em novidade de vida contigo, e num novo testemunho de amor e misericórdia no convívio com as pessoas, no dia a dia da nossa vida. Assim acolhemos, Senhor, com fé, confiança, humildade, a Tua oferta de perdão e salvação, e possamos também, com gratidão em nossos corações, com alegria, participar na Tua ceia, Senhor Jesus. Que a Tua paz esteja com todos nós, possamos aceitar e receber o Teu convite e participar dele também nesta Santa Ceia. Amém. O convite é feito para todos que estão participando aqui no culto, sentirem liberdade de participar, sejam bem-vindos à Ceia do Senhor. Nós queremos fazer hoje um grupo só de distribuição. O pessoal pode ocupar toda essa parte aqui, laterais, aqui atrás, aqui do lado, aqui na frente também, mantendo uma certa distância. E quem deseja participar na Santa Ceia pode ir chegando à frente, então. O missionário vai cantar o hino enquanto isso. Podemos até repetir esse mesmo hino aí, que é muito significativo para esse momento de Santa Ceia, ok? Podem ir chegando, pessoal. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo Cristo é o meu corpo, partido por ti, a salvação e da paz.
oferta de gratidão a Deus e de apoio à missão da igreja, que está trazendo aqui na frente, então, colocando uma dessas cestinhas aqui à frente. Um dos dois lados. Hino 477, obrigado, Pai Celeste. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Pai, meu obrigado, em amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu me amigo, pelo amor de Jesus, pela salvação da cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te servir. Ficar de pé para o momento da bênção. Antes da bênção, reparto com vocês uma palavra, uma promessa de Deus de estar conosco, junto a nós em toda e qualquer situação. Esta palavra Deus disse para Josué, líder após Moisés, a missão de Moisés assumiu Josué como líder do povo de Deus. E Deus disse a ele: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que nós também sejamos fortes e corajosas, não tememos nem nos espantemos, porque o Senhor Deus está conosco por onde quer que andarmos. Assim queremos acolher também a bênção de Deus. Convido o colega missionário para chegar à frente, nós juntos transmitirmos a bênção de Deus para a comunidade aqui reunida em culto. Quem quiser acolher desta forma, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Cristo Jesus nosso Senhor, estejam com todos nós agora e sempre. Vamos todos na paz do Senhor. Amém. Um abençoado final de semana para todos, que Deus abençoe a todas as nossas famílias, também a nova semana que começa amanhã. Amém.